As paz, queridos irmãos, sejam todos muito bem-vindos ao canal da TV Promessa RS. Estamos iniciando a nossa Escola Bíblica do Sul, que é esse o nosso encontro semanal. Lembrando que todas as quintas-feiras, a partir das 19h30, nós estamos aqui com vocês têm aí um encontro aqui com a gente. Estamos numa jornada da nossa lição bíblica deste primeiro trimestre do ano de 2025. O nosso tema é Origens, estudos baseados no livro de Gênesis. Por gentileza, compartilhe o nosso link, o link da Escola Bíblica do Sul desta semana. Deixe o seu like, deixe o seu joinha, se inscreva no nosso canal TV Promessa RS e depois disto, ative o sininho para que você possa ser avisado de todos os nossos programas. Fique com a gente. Estamos de volta para o estudo da lição de número 6 nesta semana. Tem como tema a Terra Corrompida e mais uma vez nós temos a alegria de tê-la aqui com a gente nos nossos estudos aqui da TV Promessa RS e o pastor Eduardo. Lembrando que o pastor Eduardo ele está responsável este ano pela promessa de Vila União e tem nos abençoado aqui várias vezes, né, pastor? Amém, glória a Deus. A gente tem usufruído aí do conhecimento do pastor Eduardo, né? E vamos mais uma lição aí, né? Entender com ele aí. Vamos extrair um pouquinho mais? Vamos, exatamente. Muito bem, obrigado, pastor Eduardo, pela sua colaboração e aqui com a gente sempre, né? Abençoando muito aqui a Escola Bíblica do Sul. Por gentileza, vou deixar aí você com a oportunidade para esse seu primeiro contato, uma saudação aqui para os nossos irmãos, alunos aqui da nossa Escola Bíblica do Sul. Amém. Obrigado, pastor Alessio, pastor Rogério, e a todos vocês que estão nos ouvindo aí. Sempre é um prazer poder participar da lição bíblica, né? Falar um pouco mais das escrituras sagradas aí, e que a gente possa, de alguma forma, poder ajudar vocês, né? E também nos ajudarem, né? Porque sempre a gente está aqui aprendendo, e a gente mais aprende do que ensina, né? Eu costumo dizer. Sempre é um prazer estar com a TV Promessa RS aí, para poder compartilhar. É. Pastor Eduardo esteve aqui com a gente na semana passada, não foi? Foi, semana passada, né? A lição de número 5, né? Foi ele que nos auxiliou. Olha aí, né? Então ele já tem meio craque aqui, né? Já. Como funciona a dinâmica aqui, né? É isso aí. Pastor Eduardo, então, por gentileza, aqui para nós darmos início, né, na nossa escola bíblica aqui, a lição de número 6, nós temos aqui o tema, né, que fala sobre a terra corrompida, em Gênesis 6, nos versículos 12 e 13. Nós temos aqui o nosso texto, tem também o objetivo. Vou pedir a gentileza para que você possa aí dar uma introdução, né, para que todos os alunos aqui da Escola Bíblica do Sul já possam aí entrar nessa sala aqui com a gente, né, a respeito desse tema da lição dessa semana sobre a terra corrompida. Que a gente falou na semana passada, é um assunto que a maioria do pessoal de igreja já sabe sobre como que é, sobre Noé, né? Então, é um assunto que a gente sempre tem algo a aprender. E hoje, falando propriamente desse assunto, ele tem muito a nos ensinar sobre a que ponto aquela geração chegou, né? E ver, será que a gente está tão diferente deles no modo geral? A gente vai ver que não, né? Então, essa lição ela é riquíssima, ela tem grandes lições que devemos olhar, entender e colocar em prática e ver que Deus, ele lá no início lá, ele falou de um Salvador, né? Claro que não era esse Salvador, mas dava indício a nos ensinar que alguém maior que ele ia vir para salvar não só a família, no caso que foi de Noé, mas agora salvar toda a humanidade, que é Jesus. Então a Bíblia ela traz esses pequenos indícios de um Salvador maior, que é Jesus. Amém. Muito bem, então, dando sequência aqui, como nós sempre explicamos aqui nas nossas semanas, né, nos nossos estudos, nós temos aqui as divisões
quando a gente analisa o relato bíblico, são duas divisões aqui: o contexto da corrupção, a destruição da civilização, e depois a gente tem as perguntas, que são 4 perguntas nesse primeiro momento aqui. Como as perguntas remetem, né, a essas divisões aqui da análise do relato bíblico, então, pastor Eduardo, a gente já vai para as perguntas para que a gente possa aí ganhar um pouquinho de tempo, tá bom? Pergunta de número 1 diz assim, ó: após ler a primeira parte do comentário em Gênesis 4, nos versículos 16 a 24, responda: a partir de quem nasce aquela civilização destruída pelo dilúvio? Como esta se desenvolveu e qual a sua semelhança com a geração dos nossos dias? Ó, tem muita coisa aqui para a gente extrair, né? Ajuda a gente aí, pastor Eduardo. A gente aprendeu um pouco sobre de quem saiu essa geração, né? Essa geração ela foi feita, ela é da geração de Caim, da geração de Caim. E a gente viu como é que foi Caim, né? Ele sai lá e cria a sua própria cidade. Ele cria e daí nisso vai aumentando a sua família, né? Então, primeiro ponto é a geração de Caim, da família de Caim. Eles eram uma cidade que tinha tudo nessa cidade. Eles tinham lá a agropecuária, tinha seu mercadinho, tinha tudo lá nessa cidade. Mas eles não eram pessoas que se davam a entender como verdadeiros pessoas que se prostravam diante do Senhor. A gente não vê isso neles. Eles eram pessoa contra isso. É só a gente voltar na lição passada e entender um pouco mais sobre Caim, né? A gente vai poder entender. Então era uma cidade que tinha tudo, eles não dependiam de ninguém, eles eram uma cidade forte. E trazendo para os dias de hoje não é diferente, né? A gente vive numa geração que tem tudo o que quer. Nada falta para a geração de hoje, uma geração que é bem, ela sabe das suas escolhas, né? Costumo dizer. Então eles viveram como uma cidade que tinha tudo. Hoje a gente vive com uma cidade que tem tudo. Então a gente coloca assim a entender que o pecado lá ele tomou uma proporção maior, porque foi aumentando as pessoas e quando mais pessoas, mais maldade acontece no caso, né? E aí não foi diferente. E a gente também vive essa realidade onde que o mal ele está numa proporção muito grande. Não tem para onde escapar. É só a gente olhar para nossa para nossa realidade que a gente vê o mal em quase tudo. Então é mais ou menos nessa ideia aí de civilização que eles viviam e que a gente vive hoje. Interessante, né? É o cenário de caos mesmo, né? Porque, como a gente viu na semana passada, Caim mata seu irmão, a oferta dele tinha sido reprovada, agora ele vai crescer e formar uma civilização, e é importante que a Terra fala, que a Bíblia fala que tudo isso agora vai crescer longe da presença do Senhor. Não tem como dar certo, Não né? tem. Não tem. A gente já sabe que o fim é trágico. Tudo agora a população vai crescer, a população vai se multiplicar, mas na mesma proporção o pecado vai crescer, o pecado vai multiplicar, vai ser toda uma geração distante de Deus, temor de Deus, a santidade de Deus, a pureza de Deus, já não faz mais parte, né, desta geração afastada de Deus. Exato. E o que ele coloca e o que a lição coloca, o pastor Eduardo colocou, é que é exatamente o que vivemos nos dias de hoje. Exatamente. Hoje nós temos um mundo completamente evoluído, muito mais, obviamente, do que tem aqui. Nós temos tecnologia, enfim, nós chegamos às casas dos irmãos hoje, né, através de tecnologia, algo muito bom, né? Mas assim como ele colocou aqui, a palavra, tudo cresce proporcionalmente. O mal também, porque a mesma tecnologia que nós usamos para levar a palavra do Senhor, para levar o evangelho, levar o conhecimento, também é utilizado para fazer o mal. Meu Deus. Muita maldade, muita perversidade acontece, né? Então nós vemos que isso aqui, a semelhança que nós temos com aquela época é exatamente essa. E para nós vermos que tamanho era o pecado naquele momento, a maldade no coração da civilização, do Senhor chegar
a ter um dilúvio, para disseminar todo esse povo, né? É uma coisa assim, quando eu paro para pensar, eu falo assim, olha, era algo muito, muito grave. Para o Senhor, que é amor, é justiça, mas ele é amor, disseminar toda uma sociedade era algo assim, acho que não dá nem para imaginar o tamanho que era isso aí, né, pastor? Óbvio que nós vivemos isso hoje, acredito que ainda vamos chegar em tempos piores, porque nos fala da grande tribulação e tudo mais, né? Mas é algo, né, Não, é. que a gente fica, é difícil de se imaginar o quão de maldade existia naquele tempo, que decidiu fazer isso aqui, né? Que o Senhor decidiu colocar esse dilúvio. Então, a semelhança que nós vemos aqui é realmente isso, né? É o mesmo tanto que cresce as coisas boas, a tecnologia, a evolução, o ser humano também cresce o seu alto de maldade. Que coisa. Incrível. Né? É incrível, né? Incrível a ponto do nosso Senhor dizer assim, olha, como foi no dia de Noé, né? Assim vai ser também na vinda do Filho do Homem. Ele faz, porque nós já estudamos aqui no último trimestre, né, do ano passado, sim, quando nós falamos justamente sobre Apocalipse, né? E a gente viu toda a maldade que ainda vem, né? Uhum. Tudo que é ruim pode piorar, sim, que é o caso no que diz respeito a este mundo com Deus, né? Vai se afastando cada vez mais, né? Aí Jesus fala exatamente isso, né? Que este mundo vai se afastar de uma forma tamanha. Aí ele compara aqui como foi no dia de Noé. Esse mundo foi se afastando, foi andando pelas próprias pernas, pelos sim, seus próprios caminhos, pelas suas próprias decisões. Se afastou tanto que Deus disse assim, olha, me arrependo. Sim. A gente tem um exemplo bem prático, aconteceu algum tempo atrás da lição aqui. Por exemplo, no Rio Grande do Sul aconteceu um caso do envenenamento. Né? Foi uma repercussão nacional isso daí. Pensa, a esposa colocar um veneno pro marido, pro filho, né? A sogra. Aí o sogro, que já tinha morrido há um tempo atrás, foi fazer a exumação e viu que tinha também o veneno, e estão investigando também, né? Investigar todas as mortes ali. Olha como que um coração, como que um ser humano tem coragem de fazer algo nesse sentido. É uma maldade muito grande. Até o próprio filho, aquele que ela gerou. Então, olha o nível que nós estamos chegando de maldade. Isso nós estamos falando de um caso isolado, né? Em quantos outros, né? Antigamente, a gente dificilmente era um caso que chocava o mundo quando falava assim, ó, um filho matou um pai ou um pai matou um filho. Era chocante. Hoje parece que ficou algo normal. As pessoas se anestesiaram, o filho lá matou o pai matou... Como se fosse normal isso. Olha o quanto de maldade está na nossa sociedade. A frieza. Né? Jesus disse que por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Né? E acaba parecendo que é algo normal, mas isso é muito drástico. Né? Sim. E fazendo ainda esse link, o pastor Eduardo me permita, o pastor Rogério, eu fico pensando assim, esse distanciamento de Deus, né? Esse distanciamento que teve lá, na geração de Noé, e o que tem aqui hoje. Eu não quero ser profeta do desastre, da calamidade, né? Mas assim, ó, hoje estamos na semana, na segunda semana de fevereiro. Os noticiários falam das corrupções, das guerras, das maldades. E quando diz, por exemplo, assim, ó, de corrupção, de desvio de dinheiro, dos idosos que são enganados pelos espertalhões, todas essas coisas. Hoje nós sabemos aquilo que foi revelado e tem muita coisa que não foi revelada, que daqui a pouco a gente explode aí na mídia. Sim. Mas Deus sabe tudo. Sim. Ó, Deus sabe dos bandidos que estão enganando os idosos, Deus sabe dos homens que estão vendendo as pessoas, das prostituições que tem tudo por aí, Deus sabe das maldades, Deus sabe tudo. O que a gente só vai tomar conhecimento quando a mídia trouxer e quando traz. Porque o que ela traz é mínimo diante de tudo que acontece. Mas Deus sabe exatamente de tudo. Sim. Imagine Deus olhando o globo com um olhar de onisciência e sabe exatamente de toda a maldade. Chega uma hora que ele fala, basta. Não Exatamente. Dá. Não dá. Esse aqui acabou com água, esse vai ser destruído pelo fogo, porque Deus decide. A maldade é tamanha que não tem mais o que fazer. Sim. É resgatar alguns ali, Sim. como ele fez com Noé e sua família, Sim. resgata e acaba e começa.
Claro que agora esse começo, como nós já vimos, é glorificação, enfim, Sim, a história não vai se repetir, sim. no que diz respeito a pecado, enfim, mas chega uma hora que, de fato, né, Deus olha e fala assim, não dá mais, Não dá mais. não dá mais. Pastor Rogério, vamos? Pastor Eduardo, pois não. E tudo isso, pastor, acontece longe da presença do Senhor, né? Que se os descendentes de Caim fossem pessoas que estivessem perto do Senhor, talvez não ia acontecer isso, né? Tenho certeza que não ia acontecer isso. Mas foi tudo por conta da própria desobediência de Caim, né? Do e a gente isso também gerou para sua descendência uma descendência que quis seguir seus próprios caminhos longe do caminho do Senhor. Senhor. Ô, pastor Eduardo, pegando um ganchinho nisso aí, importantíssimo esse ponto que o senhor destacou, muito importante mesmo, porque trazendo isso como a lição nos coloca na nossa realidade de hoje, às vezes nós vemos muito isso acontecer. Irmãos que acham que ficar fora da igreja, não, mas eu não preciso ir para a igreja, eu só ler a palavra já está ok. Não, o Senhor instituiu a igreja dele para que nós vivêssemos juntos, unidos e praticando a nossa fé. Então, isso que o senhor acabou de colocar aqui para nós é importantíssimo mesmo, de fato, né? A gente não pode ficar longe da presença do Senhor. O Senhor ele está em todos os lugares? Sim, ele se faz presente em todos os lugares, com toda certeza. Mas existe os locais apropriados para que a gente pratique a nossa fé, para que junto a gente adore, né? Então o Senhor sempre colocou, instituiu a igreja, porque a igreja não foi instituída pelo ser humano, né? A igreja foi instituída por Cristo, né? Cristo instituiu a igreja. Então é importante colocar isso aí para que esses irmãos não fiquem longe da igreja, né? Por mais que às vezes você discorde com um ponto ou outro, com alguma coisa ou outra, meu irmão, não deixe que isso te afaste da igreja. Peça ao Senhor para que Ele explique ao seu coração, ou para que Ele, de alguma forma, mostre que o que você está pensando está errado, ou se algo estiver de fato errado, que seja corrigido, né? Porque dentro da igreja também, a igreja são pessoas, são seres humanos ali, pessoas que podem falhar, né? E a nossa função é estar orando por aqueles que estão à frente. Porque pode ser que essas pessoas errem. Isso pode acontecer, pode e acontece. Mas a nossa função não é sairmos da igreja ou mudarmos de igreja. Não, a nossa função é fazer o quê? Orar ao Senhor para que Ele ajude a corrigir. Se for o meu coração, que seja o meu coração. Se for o do meu irmão, que seja o coração do meu irmão, né? O importante é que a gente não faça como o povo de Caim fez, afastar do Senhor, seja pelo motivo A ou motivo B, né, pastor Luiz? Exatamente. Hebreus 10, 25, né? Não deixeis de congregar, como é costume de alguns, e por causa disso muitos se afastaram, né? Sim. Não deixar de congregar, né? E aquilo, né, pastor? O inimigo nós já temos tantas batalhas para enfrentar lá fora da igreja, e muitas vezes nós estamos procurando trazer briga para dentro da igreja, né? Então nós não podemos deixar o inimigo tomar conta. A gente já tem uma luta muito grande contra ele. Então nós não podemos deixar nada penetrar essa barreira, né? E se alguma coisa penetrar, nós temos que ter esse discernimento, né, do Senhor para poder nos ajudar a livrar desse problema, né? Exato. A igreja do Senhor ela tem que ser consistente, firme na palavra, né? Exatamente. Amém. É a pergunta de número 2, pastor Rogério? Vamos lá, pergunta de número 2, então. Com base em Gênesis 4, do 25 ao 26, aí tem Gênesis 5, 1 e o 24, 6, do 1 ao 3 também, são várias referências bíblicas aqui, ó. Comente sobre a diferença entre a linhagem piedosa de Sete e a linhagem maligna de Caim. Quando essa diferença deixou de existir? Como isso contribuiu para o dilúvio? Pastor, então aqui são várias perguntas em uma só, né? Primeiro, então, é essa diferença aí das linhagens que teve, né? De Sete e de Caim, né? E quando ela deixou de existir e por que isso contribuiu, então, para que o dilúvio acontecesse? Nos ajude aí. Então a gente começa a ver aí agora um pouco da diferença. A linhagem de Sete era uma linhagem que estava perto do Senhor, né? Então a gente já vê aí uma grande, eu falei uma pequena diferença, mas na verdade uma grande diferença, né? E agora há pessoas íntegras, pessoas corretas que estão dispostas a fazer a vontade do Senhor, né? E isso é muito interessante. Por quê? Porque se
a linhagem de Caim, ela caminhava contrária, a de Sete não, ela caminha junto com o Senhor. E a segunda parte é que, infelizmente, essas duas linhagens, elas se encontraram. A linhagem de Caim, agora junto com a de Sete, daí não deu muito certo. E daí o pecado começou a tomar conta. Porque a linhagem de Caim, como a gente viu, era uma linhagem que não estava na presença do Senhor. A linhagem de Sete, ela estava na linhagem do Senhor, né? Então a gente já veio uma diferença grande. Daí quando se misturou, era para ser ao contrário, né? Era para ser a linhagem de Sete, para ser exemplo, mas ela acabou se corrompendo. Ela acabou se corrompendo e daí aí a casa caiu, como eu costumo dizer, né? Porque daí aquilo que era para ser maldição, que era para se tornar bênção, se tornou maldição, né? Que era a linhagem de Sete. Se corrompeu. E daí o pecado tomou conta. Aí foi um desastre total. Daí aconteceu muitas coisas, e daí porque a linhagem de Sete e a linhagem de Caim agora se uniram, né? Se casaram entre eles mesmos. Daí não deu muito certo. Daí o pecado tomou conta de tudo isso. Isso aí. Muito bem, né, pastor? E tem um ponto aqui que eu achei interessante, que a lição nos trouxe aqui, que é algo também muito comentado, né, pastor? Tem muitas teorias aí, muitas linhas ali que segue quando fala lá que os filhos de Deus se casaram com os filhos dos homens, né? Tem muita gente que interpreta isso aqui como os anjos, né? Se os anjos tivessem vindo à Terra, né? E tivessem então ali tido relações com as mulheres, dali gerado filhos, enfim, né? E o contexto bíblico que ele nos coloca aqui, ele está explicando exatamente isso, né? Os filhos de Deus que ele está colocando nesse contexto aqui da história é o quê? São os filhos que vêm da descendência de Sete, porque são pessoas ali que eram adoradoras do Senhor, verdadeiros adoradores. Como morreu Abel, o Senhor proveu Sete, né? Adão e Eva ali veio Sete. Então Sete teve essa linhagem dele, onde eram pessoas piedosas, adoradoras do Senhor, que são considerados como os filhos de Deus, que se juntou então com os filhos dos homens, que retrata Caim, né? A linhagem de Caim, que são as pessoas que estavam com o mal e toda pervertida. Então, é um ponto para a gente deixar bem claro com relação a isso, porque existem muitas linhas ali que traz pessoas que traz a possibilidade de ser anjos, né, que vieram. O contexto bíblico não nos permite isso, né? O que coloca exatamente isso. E o ponto que o pastor Eduardo colocou, que é o quê? Que aí se juntou tudo. Então eu tenho uma cultura A, que é adorar a Deus, né, ser piedoso, eu tenho essa cultura, e eu tenho essa cultura maligna. Uma vai sobrepor a outra. É impossível que permaneça. Eu vou permanecer desse jeito, não, um vai pegar outro. E a maldade, por ela ser agressiva, com toda certeza, ela, nesse momento aqui, ela tomou conta, né? Tomou conta dessa cultura, e esse povo acabou sendo todo maldoso, né? Então, os filhos que foram nascendo, foram pegando aquela cultura maldosa, e tudo aquilo que era piedoso se transformou em maldade, né? Que coisa terrível. Não é? Pastor Hélio, e é extremamente importante, oportuna, né? Essa fala, né? Como disse o pastor Eduardo, e como você disse, né? Então, olha, temos aqui, ó, a geração de Sete, a geração de Caim. Aqui você tem uma geração de adoradores. Aqui você tem uma geração independente de Deus, né? Sim. Aí chega a hora que ela se cruza e uma sobrepõe a outra, como você disse, né? Sim. Infelizmente, a maldade da geração de Caim sobrepõe a bondade da geração de Sete, e aquela vai se corrompendo. Tudo esse caldo gera dilúvio, né? Sim. Tudo isso sai dilúvio, né? Que coisa, né? E interessante que nós vemos que essa linhagem de Sete, ela foi tão abençoada antes de acontecer essa junção, que nós vemos aqui que a Bíblia nos coloca aqui em Gênesis 5:24, que ela coloca o seguinte, ó: e andou Enoque, que Enoque foi da linhagem de Sete, né? Uhum. E andou Enoque com Deus, e não apareceu mais, porquanto Deus para si o tomou. Então, Enoque deveria ser muito... Você vê que Deus, ele deve ter falado assim, né? Imaginando agora, não é bíblico, né? Essa é a Bíblia do Rogério, vamos colocar assim.
Deus deve ter imaginado assim, esse mundo é tão perverso, com uma pessoa tão boa de coração dessa, eu quero ficar comigo. E ainda existe possibilidade desse mundo ser bom, porque se tem essa pessoa, pode ter outros. Né? E tomou então Enoque para si, e obviamente depois aconteceu tudo isso na história, né? Mas nós vemos que Enoque, então, ele a linhagem de Sete, Enoque vem da linhagem de Sete, a gente viu que era realmente pessoas adoradoras. Pelo Senhor retirar uma pessoa em especial dessa linhagem, deveria ser muito. E outra, para ele ser daquela forma, essa linhagem teria que ser assim, porque se fosse maldoso, seria maldoso também. Né? A gente vê nessa passagem, nesse contexto, que a Bíblia vai dizer que Deus se arrependeu de ter feito o homem. Porque de tanto era o mal, né, que aqueles homens tinham feito já. Daí a gente se coloca assim, como é que pode umas pessoas que estavam na presença do Senhor, é aquilo que vocês já falaram, né? Pessoas que estavam na presença do Senhor se corromperam. Mas olha o ponto, então, que a descendência de Caim também estava, né? A que ponto? Não era qualquer maldade, eles estavam muito acima também. Porque se estavam na presença se corromper, imagina como é que estavam. Depois, como é que ficou para Deus dizer, Deus se arrependeu de ter feito o homem. São extremos, né? Extremos. Você tem nessa linhagem de Sete uma santidade, algo tão extremo que a ponto de alguém dessa linhagem Deus arrebatar para ele para guardar, arrebatar Enoque. Da outra tem o extremo de maldade que vai conseguir corromper aquela e trazer o dilúvio sobre a terra, né? O pastor, e sem querer fazer julgamento, é óbvio, porque o Senhor, a graça dele está, a porta está aberta, a porta da graça para todo momento, mas isso aqui é um alerta para nós também, né? Porque muitas vezes o pessoal dentro da igreja, né, busca relacionamentos com pessoas que não professa fé, não crê em Deus, né? Não quer dizer que não possa, né, que não deva fazer isso aqui, mas nós vimos aqui que é uma escolha complicada, porque a partir do momento que você tem uma cultura, uma vai sobrepor a outra, ou você vai conseguir trazer essa pessoa para cá, glória a Deus se isso acontecer, ou pode acontecer o que acontece aqui, essa pessoa tira ela desse lugar, ou vai ficar aquela vida inteira, né? A gente vê na igreja mesmo, em várias igrejas a gente vê isso, às vezes tem o esposo que não vai para a igreja, só vai a esposa, é uma luta, ou o inverso, o esposo vai e a esposa não vai. É a vida inteira aquela luta. Pode ser que o senhor um dia vai trabalhar para aquilo, mas a pessoa já iniciou a vida dela sabendo daquela condição que está acontecendo, né? Sabendo que aquele é um problema, né? Então, assim, isso é um alerta. Da mesma forma aqui, como nós vimos um povo abençoado, um povo santo aqui, né? Que se juntou com um povo que estava num caminho completamente fora do Senhor, o que trouxe para a humanidade? Olha, trouxe o dilúvio. Então é uma forma de abrirmos os olhos. Em que meio nós estamos frequentando? Com quem nós estamos andando? Né? Isso não quer dizer que nós não vamos levar o evangelho, porque essa é a nossa missão de levar o evangelho para todos os pecadores, inclusive nós somos pecadores. Mas veja bem, uma coisa é eu levar o evangelho, outra coisa é eu caminhar com essas pessoas no caminho que elas caminham. Né? Então acho que é um alerta que fica para nós também sobre isso aqui, né? Aonde eu estou andando? Com quem eu estou andando? Qual é a cultura que eu estou praticando? Né? Então, acho que serve de alerta também para o povo de Deus isso aqui. São escolhas que a gente tem que tomar muito cuidado, né? Pastor Eduardo. Ninguém está imune também a não se corromper, né? Se eles que estavam na presença do Senhor se corromperam, isso mostra que ninguém está imune. Ah, mas eu estou fazendo, eu estou com eles, mas vai chegar um momento em que eu não vou me corromper, trazendo para os dias de hoje, né? A gente tá sujeito a isso, a se corromper que nem a geração de Sete se corrompeu, né? Amém. Bem, pergunta de número 3, pastor Eduardo, diz assim, ó, lendo Gênesis 6, os versículos 5 a 12, e responde: como estava a terra nos dias que antecederam o dilúvio? Sabemos que Noé era diferente. Que tipo de pessoa ele era? Qual era o seu segredo? Ajuda a gente aí nessa pergunta de número 3. Então, agora a gente começa a falar de Noé. A gente vê que como é que estava a terra ela estava já muito corrompida por conta do pecado, por conta da maldade. A Bíblia vai dizer que aos olhos de Deus a terra estava cheia de violência.
Então, a gente vê que não estava nada bom naquela época. Mas daí aí vem Noé. Mas quem que é Noé? Noé era uma pessoa íntegra, era uma pessoa que estava disposta a fazer a vontade do Senhor. E a gente vai ver nas escrituras, aqui na Bíblia, muito disso, né? Uma pessoa que estava submissa à voz do Criador, à voz daquela pessoa que ela não se corrompeu diante de toda essa maldade que havia na terra. Havia um homem que poderia fazer a diferença, e esse homem era Noé. Então, quando a gente olha para a vida de Noé, a gente vê uma pessoa diferente, uma pessoa que ela não se corrompeu, mesmo com a humanidade já com um mal acima muito grande, tinha um homem lá que estava disposto a fazer a diferença. Então, Noé era uma pessoa diferente. Deus olhou para ele e viu isso nele, né? Então, isso é muito interessante quando a gente olha para a vida de Noé, porque ele era uma pessoa que ele fez a diferença dessa geração lá. Ele não se corrompeu. Graças a Deus por isso, né? Era uma pessoa íntegra, né? Qual era o segredo dessa integridade dele, né? Ele andava com Deus, né? Andava com Deus. É importante, né? Que nós estamos falando desde o início da É, nossa lição, né, exatamente, pastor? né? Ele escolheu, né, andar com Deus. É uma opção dele, né? Como vocês já disseram, né? São opções, mas a gente tem que fazer uma opção correta, tomar uma decisão correta, né? Não era uma coisa simples. Não, não era uma coisa simples. Sim. Você ter toda uma geração perversa, afastada, ou você anda com Deus, ou você anda distante de Deus. Quando você anda distante de Deus, você anda pelos seus próprios caminhos. É isso que a Bíblia está falando. Você está andando pelos seus próprios caminhos, você está tomando as suas próprias decisões, você tem a sua própria filosofia, suas teorias, e Deus não tem nenhum compromisso com isso. Né? Não tem. Agora, se você quer andar com Deus, você anda de acordo com a vontade de Deus. Mas, obviamente, que você optar por andar com Deus no meio de uma geração corrompida, e eu fico pensando, não é uma coisa simples. Porque Jesus vai dizer assim, ó, assim como foi nos dias de Noé, o mesmo cenário de decadência moral, espiritual, vai ser no dia da vinda do Filho do Homem. E nós estamos falando do anticristo, da imoralidade, de tudo quanto é tipo de pecado de uma forma assuntosa. Que vai ser assim esse cenário antes da vinda de Cristo. E ele está dizendo que era assim antes do dilúvio. E Noé, no meio desta geração corrupta, deste cenário adverso, ele tem um posicionamento de integridade. Ele anda com Deus. Ele fala, não, o negócio está feio, mas eu ando com Deus. Sim. Aqui está todo mundo para lá, mas eu ando com Deus. Aqui virou festa, eu ando com Deus. Então, ele é um negócio extraordinário, né? A vida desse homem é um negócio extraordinário. Sim. E outra, né, pastor, também fico refletindo aqui na lição, que é o quanto Noé escutava a Deus, porque imagina só, o que ele colocou para construir, coloca assim, a obra era monumental. A arca media 135 metros de comprimento, 22 metros de largura e 13 metros de altura. Então, olha o tamanho dessa obra. Olha o tamanho disso aqui. Então, Noé, construir, imagina Noé, eu fico imaginando assim, Rogério, se o senhor fala um negócio desse para mim, eu falo assim, rapaz, aqui não tem nem mar, aqui não tem nada. Como é que eu vou fazer um negócio desse tamanho? Imagina, primeiro questionamento, né? Assim, Noé confiou no que o senhor falou para ele, ele executou exatamente. Imagine o que fizeram de chacota com Noé. Imagine, nós vamos colocar nos nossos dias atuais de hoje. Como que os colegas iam fazer? Quando você chega na escola, chega na faculdade, no seu trabalho, que você fala que você é crente, que você professa uma fé. Imagina a chacota que você é no meio desse povo. Noé não deixou ser abalado por isso. Noé, todo momento, manteve firme, né? Cria no que o Senhor colocou para ele, continuou o trabalho dele, porque isso aí deve ter durado muitos anos, né, para fazer essa arca toda, muito tempo. Ele, em todo esse tempo, as pessoas, por mais chacota que fizeram, imagina, deve ter, você é bobo, papai, o que vai acontecer o quê? Não vai acontecer nada disso, não. Quantas vezes a gente está na igreja, a gente está numa escola, na faculdade, você fala um pouco da palavra ali para os amigos ali,
os fins dos tempos estão chegando, as coisas não sei o quê, que você tá louco, que isso acontece nada, e que não sei o quê. Então, nós vemos que na nossa realidade de hoje dá para a gente ter uma percepção do que Noé passou naquele período, né? Obviamente que hoje está muito mais potencializado do que naquela época, né? Mas a gente tem uma percepção do que aconteceu. Então nós vemos que Noé só conseguiu fazer tudo isso, por quê? Porque ele tinha a presença do Senhor. É só por esse motivo, né? Então ele tinha sensibilidade de ouvir ao Senhor, né? E de cumprir aquilo que o Senhor colocou. Óbvio que o Senhor já tinha uma história escrita para Noé, né? Já tinha aquilo ali. Mas Noé, ele se colocou à disposição do Senhor para que essa obra fosse feita através dele, né? E nós vemos que Noé teve as suas imperfeições depois, mas o Senhor, ele viu o quão bom ele era, né? E ele tinha imperfeição pelo fato de ele ser humano, como nós somos, né? Porque muitas vezes nós podemos também aqui, tem muita gente que fala assim, eu só vou para a igreja quando eu estiver pronto. Meu amigo, você nunca vai vir para a igreja, eu nunca viria para a igreja, porque nunca nós estaremos prontos, né? Nós estamos aqui buscando a santidade diariamente, todos os dias, né? Então nós temos que ver aqui como Noé, uma pessoa abençoada, usada por Deus, muito usada por Deus mesmo, teve o contato com Deus, foi uma pessoa pecadora também que errou. Então eu e você, nós somos pecadores, nós erramos, mas a porta da graça está aberta. Qualquer momento, venha para a casa do Senhor. Né? Vamos ficar próximo dele. E é interessante também que a Bíblia se inicia falando de Noé, que ele era um homem injusto também, né? Mostrando, e o profeta Ezequiel também vai trazer isso lá no livro dele, falando sobre Noé, no caso, né? Então, para dizer que ele era diferente onde que ele estava. Porque imagina, a maldade estava muito grande, então para ele se corromper era muito rápido para ele poder fazer isso. Isso mostra o quanto de diferente que ele era naquela geração. Amém. Amém. Pastor Rogério, agora acho que é a pergunta número 4, é isso? Pergunta de número 4. Ela nos coloca a seguinte questão. Após ler o item 2 do comentário anterior e Gênesis, capítulo 6, versículo do 13 ao 22, o capítulo 7, do versículo 6 ao 7 e do 16 ao 17, comente sobre a arca e o dilúvio que destruiu aquela civilização perversa. Então, pastor Eduardo, por favor, faça um comentário aí sobre essa questão da arca, o dilúvio, né? E que trouxe essa destruição da civilização aí perversa que existia. Tá, então a gente vai falar um pouco da arca. Como o pastor Rogério falou, e falou muito bem, não era uma tarefa fácil construir uma arca. Imagina, para que fazer uma arca se não chovia naquela época? Então é algo que a gente deve entender também, né? Como que nem o pastor Rogério falou, ele foi muito submisso à palavra de Deus, muito submisso à voz de Deus. Que Deus ordenou, ele foi lá e fez. Então a gente nota isso já quando a gente começa a olhar para a história de Noé. A coisa do dilúvio é muito interessante, porque Deus queria, como Deus tinha se arrependido, a palavra é muito clara aqui, ele se arrependeu de ter feito o homem, então agora ele deveria acabar com todo esse mal. E daí é aí onde que entra a Noé, né? Noé era responsável de criar essa arca, que Deus ia encher de água toda a terra. E Deus viu em Noé, na família de Noé, um escape para que agora tudo mudasse. Imagina ele falando para o pessoal, né? E nesse tempo, com certeza, Noé estava falando, se arrepende quando dá tempo, que Deus vai mandar água aí. E as pessoas deveriam perguntar, mas como água se não chove, não sei o quê? Então a gente já vê algo disso também, né? Então a gente vê de um homem falando para que as pessoas se arrependessem, mas as pessoas não estavam nem aí para Noé. Daí Deus manda descer a água e acaba com todo o mal, né? Mostrando, realmente aconteceu. Aquilo que Deus falou comigo aconteceu e agora aquele mal já não existe mais. Então, quando a gente olha para a vida de Noé, a gente vê um homem submisso à voz do Senhor, a uma pessoa que estava disposta a fazer aquilo que o Senhor mandou para ele fazer. Imagina, não era uma tarefa fácil, né? Falar para os seus amigos que estavam lá, dizendo assim: olha, vocês, se não se arrepender, Deus vai aniquilar vocês. Não era uma tarefa fácil, era uma tarefa difícil, né? Para Noé. Então a gente olha para a vida dele e vê
uma pessoa que realmente levou a sério a voz do Senhor, escutou, e depois de lá se inicia uma nova história, né? Lá Deus começa uma nova história através da vida de Noé. Pastor Eduardo, eu vou pegar uma palavra aí, vou pensar, seu comentário foi muito preciso, quando você fala assim, ó, ele levou a sério. Ele levou a sério, né? Porque, olha, me ajudem aí, ó, nós temos a arca, ela tem 135 metros de comprimento. Imagina, é um quarteirão, né? Alguns quarteirões são Sim. 50, então são quase 2 quarteirões. Ela tem 22 metros e meio de largura, 13 metros e meio de altura. De acordo com R. Morris, que mais ou menos ali comportaria 522 vagões ferroviários modernos. Imagine o tamanho desse negócio. Isso significa que havia espaço para mais de 120 mil animais, alimento para todo mundo, ainda sobrava espaço para Noé, sua família, e ainda tinha espaço de sobra que, se porventura alguém se convertesse. Não é um negócio simples. Não. Aí nós temos algumas questões. A questão para construir esta arca não é simples, porque é um projeto de anos. Gigantesco. Né? Fora isso, era uma época que não chovia. Você está longe do mar. É uma loucura. Não chove. De onde que vem essa água? Está longe do mar. Como que a gente vai arrastar esse negócio para lá? A água vai cair. Então ele tinha que, além de ter um exercício físico e toda uma engenharia física para construir, ele tinha que ter uma fé inacreditável de que aquilo aconteceria. Né? Bem, dito isto, eu quero reportar para hoje. Guardadas as devidas proporções históricas, enfim, mas nós estamos com a mesma missão. Porque se você fala na época de Noé que é uma loucura cair água do céu, século 21, é uma loucura você falar que vai cair fogo do céu. Não é? Por que nós falamos que essa terra vai ser destruída, que Cristo vem? É uma mensagem de fé. Sim. Não é? É a mensagem de fé. Noé tinha fé porque ele andava com Deus. Ele fazia tudo o que ele fazia porque ele acreditava que exatamente que iria acontecer. Nós olhamos no retrovisor e vemos tudo o que aconteceu. Agora, só que quando nós falamos a nossa história, nós olhamos para frente. Isso é fé. Sim. Estamos dizendo que Cristo vai voltar, que a igreja vai ser arrebatada, que nós seremos transformados, que depois, finalmente, depois do milênio no céu, vai descer fogo do céu, vai consumir tudo isso. E tudo vai acontecer. Sim. A questão é com quem nós estamos andando. Exato. Se estamos andando com Deus ou se estamos distante de Deus. Exato. E perfeita a colocação que o pastor Alessio fez, pastor Eduardo colocou também. Eu vejo exatamente isso, pastor. Parece que nós estamos vivendo uma história que já foi contada. Óbvio que ela mudou um pouco o enredo dessa história ali, um pouco, mas exatamente isso. Hoje nós temos a igreja de Cristo como se fosse a arca. Nós estamos constantemente anunciando esse evangelho, tentando trazer esse povo para dentro da arca. A arca que é a igreja do Senhor. Muitas pessoas estão fazendo como foi na época de Noé. Rejeitando, aqui vocês estão malucos, essa conversa de Deus, essa conversa de não sei o quê. Muitas pessoas tratam assim. Eu acredito que exatamente isso aconteceu na época de Noé. Noé também tentou avisar esse povo das coisas que poderiam acontecer, de que iriam acontecer, e esse povo refutou Noé, exatamente. Nós encaramos exatamente a mesma coisa. Né? Essa arca, ela ainda está com a porta aberta, porque diz aqui depois que o Senhor, ele selou a porta, o Senhor selou a porta da arca e abriu os céus para que derramasse toda essa água, e aqueles que estavam fora da arca, todos morreram. Então, aqui é a mesma coisa. O Senhor Jesus está com a porta da graça aberta, só que ele vai selar num certo momento. E quando ele descer com fogo, quem estiver fora dessa arca, infelizmente. E Jesus é a arca. Exatamente. Quem estiver fora de Jesus... Quem estiver fora de Jesus, acabou. Então, nada mais está acontecendo com a nossa história aqui, foi o que aconteceu lá. Nós tivemos uma nova oportunidade. Deus nos deu uma nova chance. Né? Destruiu tudo. Porque você imagina se Deus terminasse a humanidade naquele momento, quem seria salvo? Só a família de Noé foi quem restou. Hoje nós temos vários Noés. No sentido de que leva o evangelho, né, nesse sentido.
né, que está tentando pregar a igreja de Cristo. Então, hoje o Senhor nos deu uma nova oportunidade para que mais pessoas pudessem ir aos céus, né? Então, que nós possamos ler, refletir o que foi feito de errado lá nesse passado, compreender o que a palavra está nos dizendo para que nós possamos fazer certo, para que dessa vez nós também estejamos na arca, né? Na arca de Cristo. Verdade. Né? Amém. Pastor Eduardo, caminhamos aqui um pouquinho para lições para viver. Primeira aplicação diz assim, ó, a exemplo de Noé, devemos andar com Deus. Devemos andar com Deus. Aí a pergunta de número 5. Após ler a primeira aplicação, Gênesis capítulo 6, verso 9, segunda parte, Amós 3:3, comente sobre o que significa andar com Deus em nossos dias. Ajuda a gente a compreender essa expressão, colocando hoje para a nossa realidade. O que significa andar com Deus hoje? Andar com Deus é estar na presença do Senhor, é estar disposto a servir o Senhor. Uma das maneiras de andar com Deus, primeiramente, é conhecer Deus. Você só conhece Deus através da Bíblia Sagrada. Não tem uma outra forma de você conhecer e você andar com o Senhor se você não saber quem que é esse Deus, quem que é esse Senhor. E a gente consegue isso através da Bíblia Sagrada. É através das nossas orações, dos nossos devocionais, do momento de comunhão com a igreja, também é uma maneira, sim, de andarmos com Deus. Mas a gente tem que entender quem é Deus. Esse é o primeiro ponto. Sabendo quem é Deus, a gente se coloca no nosso lugar, que a gente vive numa total dependência de Deus. A gente não consegue viver. A gente até consegue viver sozinho, sem Deus, mas daí a gente vai tomar um rumo que é contra o Senhor, né? Isso vai acabar em destruição eterna para a gente. Então, sim, a gente tem que seguir a Deus, estar no centro da vontade dele, no centro do querer dele, ser submisso à palavra dele, e de resto, a gente deixa na mão dele que ele faz. Que a gente se coloca no nosso lugar, como dependentes do Senhor. Mas é isso, é através de oração, devocional, estudo da palavra, né? Que a gente tem que conhecer o nosso Deus, saber quem ele é. Amém. Andar com Deus. Pastor Rogério, acho que estamos chegando aí para a pergunta de número 6, né? É isso aí. Vamos lá, a última pergunta. Pergunta de número 6. O tema aqui do tópico é: a exemplo de Noé, devemos pregar a palavra, né? E a pergunta 6, ela coloca assim, ó, com base na segunda aplicação e em 2 Pedro 2:5, 3, do 3 ao 7, Mateus 24, do 12 ao 14, e também Marcos 16:15. Comente sobre o que significa dizer que somos pregadores da justiça no século 21. E aí, pastor Eduardo? Esse é um ponto muito interessante, né? O que é a justiça? Justiça, ainda mais a justiça de Deus, né? É que o mal ele vai ser aniquilado. As pessoas, muitas delas, elas entendem isso, que se elas não andar no caminho certo, que é o caminho da luz, que é o caminho do Senhor, elas vão morrer. Mas a gente deve continuar falando, insistindo nisso, que mesmo elas indo para um caminho contrário, ainda há um caminho de luz. Há um caminho de luz, de esperança para elas. Como a gente foi alcançado um dia por Deus, essas pessoas elas também elas podem ser alcançadas. E esse é o nosso dever, pregar que há um Salvador, que há Jesus Cristo na vida delas, que esse mesmo Jesus morreu por elas, né? E foi aquilo que Noé fez. Noé, ele falou que era para o pessoal se arrepender, mas não seguiram o caminho do que Noé falou. Então a gente vê muita semelhança, né, nos nossos dias de hoje, do que aconteceu lá atrás. A gente prega, fala de Jesus e muitas pessoas não se arrependem, mas vai chegar um dia em que a justiça do Senhor, que a justiça do Senhor ela não falha, né? A justiça do Senhor vai cair sobre eles também. Porque Deus ele é amor, mas ele também é justiça. Então a gente deve anunciar esse nosso Deus, que é um soberano, né, que é um Deus amoroso, mas ele é um Deus de justiça também. Bacana. Amém. É isso aí, né? Pastor, teve um detalhe aqui que me chamou a atenção na lição, que ela coloca assim, ó, a pregação dele era tríplice.
pregava por meio do seu estilo de vida, que é importantíssimo, ó, era justo e íntegro. Então, quer dizer, a pregação não é só falar a palavra, é o que eu vivo também, Tinha o como é que eu exemplo. sou, o exemplo, O exemplo dele. né? Por meio da construção da arca, levava Deus a sério, respeitava, confiou, levava a sério, não é brincadeira. Uhum. E por meio da palavra, não se calava, sempre falou aquilo que Deus falou para ele falar. Então aqui, olha o que nos ensina. Nós devemos então pregar falando a palavra do Senhor, o que está escrito aqui, vivermos a palavra e confiar no Senhor. Que coisa, né? Aqui está a receita do sucesso, né, para a arca de Cristo. Se ele andava com Deus, quando ele pregava a palavra, quando ele vivia a palavra e ele levava a sério a palavra, era a forma dele andar com Deus, a receita está pronta, Tá né? pronta. Para a gente andar com Deus É também, só fazer, né? é só seguir a receita. Só fazer o mesmo, né? seguir a receita. É isso aí. Verdade. Pastor Eduardo, muitíssimo obrigado, que Deus te abençoe ricamente, Pastor Rogério também, Amém. nossa gratidão. Estamos chegando ao final da lição bíblica de hoje, lição de número 6, sobre a terra corrompida, com a ajuda do pastor Eduardo, mais uma vez aqui com a gente, na Escola Bíblica do Sul. Eu vou pedir a gentileza, pastor Eduardo, faça uma oração para a gente, meu querido, aqui pela equipe, por todos os alunos que estiveram conosco, aqueles que estão com a gente aqui, para que sejam alcançados, né, com essa graça de Deus, com todo esse ensinamento que foi produzido aqui hoje. Por gentileza. Amém. Agradecer também a oportunidade, né, pastores? E é isso aí, que a gente esteja com o nosso coração disposto a servir ao Senhor. Vamos orar junto comigo para agradecer ao Senhor. Senhor Deus e Pai, obrigado por esse momento que o Senhor nos deu, e aprendemos um pouco mais da Tua palavra, que a gente possa ser instrumentos na Tua mão, Senhor, como foi Noé. Que a gente possa pregar, Senhor, o verdadeiro evangelho, um evangelho onde que não há problema, Senhor, de mostrar a justiça do nosso Senhor. Que o Senhor, Pai, nos capacite para cumprir a Tua missão nessa terra, que é levar o evangelho, Senhor, a muitas pessoas. Senhor, capacita, porque a gente é necessitado de Ti. Senhor, obrigado por tudo. Em nome do Senhor Jesus. Amém. 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 Chegamos ao final. É isso, né, pastor? É isso aí. Amém. Mais uma lição abençoada, aprendemos Graças muito a aí. Deus. Agradecemos muito ao pastor Eduardo por nos ajudar, nos auxiliar, né? Sempre tem verdade. atendido o chamado aí, né? Obrigado, pastor. Muito obrigado. Obrigado ao pastor Alessio também. Pastor Alessio aí, nosso companheiro de trincheira. Deus abençoe. Pastor Eduardo, obrigado. Pastor Rogério, a todos vocês, irmãos e irmãs, aqui com a gente na Escola Bíblica do Sul, por gentileza, compartilhe nosso link, deixe o seu joinha, deixe o seu like, se inscreva no canal da TV Promessa RS e, por gentileza, ative o sininho, para que você possa ser avisado de todas as nossas programações. Muitíssimo obrigado. Fiquem com Deus.